Fala pessoal, muito boa tarde a vocês que estavam assistindo o Joga Junto. Vocês estavam com o Max Bon, Beto Saad e o Thiago. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente segue agora com Seleção Nome, o segundo episódio. Vocês podem ver que aqui ao meu lado está Silvio Bastos. Fala, Silvio. Bem, beleza? Pô, Silvio, como para quem não conhece, né, a gente vai um dos maiores comentaristas do Brasil quando o assunto é tênis, né, Silvio? Fala aí um pouquinho da história pra gente aí, para passar um pouquinho da bagagem pessoal. Bom, se for contar a história inteira, a gente vai ficar aqui parado nessa. Mas vamos lá, eu trabalho com tênis já há mais de 40 anos, alguns anos ali como treinador, hoje tenho a minha escola, e paralelo a isso, há 14 anos iniciei, primeiro na Fox, e agora com a inclusão da Fox junto com a ESPN nos canais Disney, venho nos últimos 4 anos comentando também na ESPN e fazendo parte aqui da família Nomos para falar um pouquinho de tênis e mostrar um pouquinho de como que funciona os investimentos, de como funciona o mercado financeiro, envolvendo o tênis também, que eu acho que é um esporte que tem muito a ver. É muito legal. E para você, gente, que está assistindo, não esquece de dar o like, se inscreva no canal da Nomos TV. A gente tem um repertório muito grande de conteúdo, então não esquece de dar seu like e dar uma ajudinha para a gente aí, beleza? Bom, como a gente tem um ilustre Silvio Bastos aqui, nada melhor do que a gente começar falando sobre tênis, aproveitando que a gente vai ter a abertura das Olimpíadas e tudo mais lá em Paris. Vamos começar falando sobre tênis, pessoal, no Seleção Nomos. A gente vai começar falando um pouco, Silvio, sobre os favoritos, né? Quais são os principais nomes que vão chegar agora lá em Paris, para os Jogos Olímpicos? O que você acha aí que a perspectiva para esses torneios aí, de simples masculino, simples feminino e de duplas também, claro? Olha, Caio, muita gente que acompanha tênis deve ter percebido que alguns jogadores optaram não jogar os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Sinner alegou ali que estava com alguns problemas. Amidalite, né? Se não me engano. Mas ele estava na praia com a namorada 3 dias antes de dizer que estava com amidalite. Então, quer dizer, imagino que seja um pouco mais por opção. E eu acho que um ponto aqui é interessante falar, a transição dos pisos. Os jogadores jogaram durante um tempo razoavelmente longo na quadra de saibro, terminando o Roland Garros, mudaram para a quadra de grama, passaram ali 5 semanas, voltam para o saibro e logo na sequência, acabando os Jogos Olímpicos, vão para a quadra dura nos Estados Unidos e no Canadá. Ou seja, essa mudança, essa transição de pisos, ela é muito problemática e muito perigosa. Então, alguns jogadores, imagino, não tenham querido ir para a quadra de saibro depois de sair da grama, para logo em seguida passar 1 ou 2 semanas e já ir para a quadra dura. Então, optaram por pular a Olimpíada. Em alguns países, a relevância, a importância dos Jogos Olímpicos não é tão grande como no Brasil e em alguns outros, como os Estados Unidos. E eu imagino que na minha cabeça, Sinner, Sabalenka, são alguns dos jogadores que optaram não fazer essa transição para a quadra dura, para a quadra de saibro, para depois voltar para a quadra dura. Então, alguns ali que teoricamente seriam favoritos acabaram pulando fora, mas a gente tem cabeça 1, Djokovic, cabeça 2, Alcaraz, que eu imagino seja uma final que pode vir a acontecer. Eu acho que talvez seja a final que todo mundo espera que aconteça. Acabou acontecendo recentemente. E do lado feminino, eu acho que não tem muito como fugir da Iga. A Rybakina já pulou fora, Sabalenka também. E eu acho que a Iga, principalmente jogando no saibro, é uma jogadora quase que imbatível. Tem aí, obviamente, outras jogadoras, inclusive a Bia, brasileira, que tem chance já, inclusive ganhou da Iga algumas vezes, Iga Swiatek, a polonesa. Mas eu acho que não dá muito para fugir de Djokovic, Alcaraz e Iga no feminino. Acho que acredito ali que sejam realmente os favoritos. Mas num torneio tiro curto, uma semana, onde pouco tempo de descanso, pouco tempo de intervalo, eu acho que pode ser que aconteça algo, mas a probabilidade, se eu tivesse que apostar, não tenho muito dinheiro, o dinheiro que eu tenho eu aplico aqui na Nomos, mas acabo que se eu tivesse ali que apostar, iria num desses 3 nomes, seguramente. O Sinner que é o líder do ranking da ATP atualmente. O Sinner assumiu a liderança e hoje é o jogador a ser batido, o jogador que todo o circuito está olhando, o jogador mais constante, não só do ano, mas principalmente do que ele fez no final da temporada passada. Ele termina 2023 ganhando a Copa Davis pela Itália, depois começa 2024 ganhando o Australian Open, primeiro Grand Slam dele, ou seja, vem mantendo uma consistência, ganhou também o Miami Open, o Master 1000, ou seja, ele seguramente nos últimos 7, 8 meses é o jogador mais constante, com mais regularidade, e o jogador ali que tirou a posição de Alcaraz e Djokovic, e agora eles ali com a ausência dele, eu acho que tem uma chance bem grande de estarem fazendo a final olímpica. Muito, muito legal. Vamos dar uma lida aqui nos comentários um pouco aqui, galera. Aqui, ó. A gente tem Gabriel Lima dando boa tarde, o Dudu Grigoleto falando amigo Silvio aí, ó, te dando salve aí, Silvio.
O Pedro Cabral também, conteúdo bem legal. Obrigado, Pedro, pela participação. Gabriel Oliveira, parabéns pelo programa. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Não se esqueça de dar o like aqui, aproveitando a deixa do Gabriel, tá? O Pedro Cabral falando, Alcaraz leva esse ouro. Muita gente apostando no Alcaraz aqui nos comentários, hein, Silvio? Tem muita gente, eu acho que não confiando muito, né? Muita gente, depois ali de Roland Garros, o Djokovic teve uma lesão, ele acaba terminando o jogo contra o Cerúndolo, lesionado, e no dia seguinte, ele próprio na entrevista fala, eu me conheço, eu sei que eu consegui terminar o jogo, mas o dia seguinte, frio, provavelmente eu tenho algo muito sério. Isso se confirma no dia seguinte, ele faz uma ressonância, faz uma cirurgia, faz uma artroscopia e consegue, né, voltar devido à maneira como ele trata, como ele lida o próprio corpo, ele consegue voltar, chegar à final de Wimbledon, que aconteceu na sequência, mas muita gente ainda acredita que ele não está no melhor da forma, principalmente numa quadra de saibro, onde você escorrega muito, onde você tem o desgaste de pontos mais longos, diferente da grama, que os pontos são mais curtos. Então, muita gente aí acreditando que a chance do Alcaraz jogando em Roland Garros, jogando no saibro, a chance do Alcaraz é maior. Eu aqui imagino que sim, a chance do Alcaraz, analisando friamente, tecnicamente, mas eu acho que na hora da emoção, na hora do coração bater mais forte, eu acho que o Djokovic buscando o título que falta, é o único título que o Djokovic não tem, medalha de ouro olímpica nas simples. Ou seja, eu acho que ele vai estar dando a vida dele, eu acho que todo o ano dele foi voltado e direcionado para essa medalha de ouro. Então, eu acho que ele vai estar, sim, preparado, e se ele tiver que tirar uma perna para poder ganhar essa medalha, ele vai fazer. Agora, o Alcaraz está muito forte, depois de tudo que ele fez. Lembrando que a gente tem, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as participações, tanto não só do Djokovic, mas também do Andy Murray, do Rafael Nadal, como simboliza essas Olimpíadas em Paris para eles, o que significa para cada um, né, essa diferença para cada um. É quase que o final de uma geração que durante, talvez, 20, 22 anos, tomou conta do mundo do tênis, e é uma geração que está chegando ao fim. O Federer já foi embora, o Andy Murray anuncia a aposentadoria, Nadal e Djokovic muito perto dela, mas isso a gente vai falar mais para frente. Exatamente. O Silvio, aproveitando a deixa, a gente falou da Bia Haddad aqui, né? Hoje ela é top 10 do... Não, hoje ela está 20. Do top 20, né? Então é interessante a gente abordar também sobre o Brasil nas Olimpíadas, né? A gente saber quais são as perspectivas de medalha. O Brasil que foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio 2020, né? Realizadas em 2021 por conta daquele período pandêmico. Então, dá uma perspectiva aí, a gente tem não só a Bia, mas o Thiago Monteiro no masculino, dupla de Thiagos, né? O Thiago Monteiro, o Thiago Wild, né? O Wild, exato. O Wild, falei em inglês, não sei porquê, Silvio. Porque ele é alemão. O Wild dele tá explicado, tá explicado. Exatamente, se ele fosse, seria o Wild, mas o Wild dele é alemão, origem é alemão. Então, por isso, o W tem som de V. Eu vou só dar uma lida no comentário aqui do Eduardo Grigoleto, que falou, Silvio, sou da geração do Guga, sinto falta de um representante brasileiro no tênis. Você acha que esses nomes brasileiros, eles... Assim, o Guga logicamente... O Guga acostumou a gente muito mal. Exatamente. Quem é dessa geração aí, da idade provavelmente dele, e da idade dele para baixo, se acostumou muito mal em ter brasileiros ganhando títulos de Grand Slam, Master 1000, número 1 do mundo, enfim, fazendo coisas que saem um pouquinho, talvez, da realidade nossa brasileira. Mas o Guga acostumou a gente muito mal, né? Então, muita gente é saudosista, muita gente tem essa memória afetiva, né, de resultados do Guga. E eu acho que não só resultados da quadra, mas o estilo do Guga, o jeito do Guga. Sem dúvida. Né, que foi apelidado de labrador humano, que não tem quem não goste, que não tem quem não simpatize com ele. Mas o Guga realmente, acho que acostumou muito mal o brasileiro. Na época que o Guga ganha Roland Garros do primeiro título, em 97, eu escrevi na época até para o Jornal do Brasil. Quem não tem a minha idade ou um pouco menos não sabe nem que existiu o Jornal do Brasil. Mas o Guga foi, depois da morte do Senna, a primeira vez que o brasileiro pôde acordar nas reuniões de domingo e ter por quem torcer. Então o Guga conseguiu trazer de volta, resgatar essa torcida, né, ter por quem torcer no esporte individual, como era individual o automobilismo, a Fórmula 1. Então o Guga pôde resgatar isso e essa identidade do brasileiro com alguém por quem torcer, sentado no sofá no domingo, com toda a família em volta. Então, mas trazendo para a realidade, trazendo para o momento atual, eu acho que a Bia é uma jogadora que pode sim trazer grandes resultados. A Bia é uma jogadora que pode trazer medalha sim, jogando simples. Ela já esteve ali entre as 10 do mundo. Ano passado ela fez semi de Roland Garros, perdendo inclusive para a Iga na semifinal. Foi o melhor resultado dela, resultado histórico de uma brasileira no feminino na era moderna chegando à semifinal. Muita gente compara ali da Maria Esther Bueno, mas a Maria Esther Bueno não jogou na era moderna, ela jogou antes da década ali onde o tênis passou, que se denomina era moderna, que era onde se profissionalizou. Período de transição, né? O período de transição,
a era amadora, e aí depois desse período de transição entra a era moderna, que é onde o dinheiro começou a entrar, a profissionalização acabou acontecendo no esporte, e depois da profissionalização, a Maria Bueno não esteve entre as 10 primeiras do mundo. Antes sim, mas ela, obviamente, uma jogadora inquestionavelmente gigantesca, com títulos de Grand Slam, tem mais de 20 títulos de Grand Slam, mas numa era onde o profissionalismo não existia. Então, a Bia, na era moderna, é a melhor representante do tênis feminino brasileiro da história. E eu imagino que a Bia, apesar de ter começado o ano e não estar, talvez, no melhor momento dela, mas é uma jogadora que pode ganhar de qualquer uma, como ela já ganhou. Ela já teve mais de uma vitória sobre a Iga, já ganhou de outras grandes jogadoras. E é uma jogadora que, se pega ali uma sequência boa de bons resultados, ela dá aquele clique, né, que a gente de confiança, de convicção, e ela é uma jogadora que pode sim chegar muito bem na Olimpíada, ela joga muito bem no sabre, ela já teve grandes resultados jogando em Roland Garros, essa semana, ontem, anteontem, treinou com a própria Iga, jogando na Philippe Chatrier, que é uma quadra que ela diz que traz grandes memórias para ela, e também jogando do lado da Luisa Stefani, que é uma dupla muito forte. Luisa já teve top 10, teve uma lesão muito séria no joelho, se recuperou, hoje está entre as 15 primeiras duplistas do mundo, ou seja, a Bia, tanto na simples como jogando do lado da Luisa, também tem chance de medalha, assim como os dois Thiagos, o Wilde e o Monteiro, esse ano, grandes resultados, grandes vitórias, ganhando jogadores ali do top 10. Não dá para dizer que são favoritos, como a Bia é sim, mas eles podem surpreender, podem ganhar de grandes jogadores. E na Olimpíada, como é um torneio de tiro curto de uma semana, eu acho que muita coisa pode acontecer. Se eles estiverem ali com a cabeça no lugar e a chave direcionada, eles pegam na primeira rodada 2 argentinos, o Sebastián Baez e o Tomás Echeverri, que são jogadores que se conhecem muito bem, mas no saibro, é um jogo mais longo, é um jogo mais voltado para o lado mental. Eu acho que eles podem sim, não só na primeira rodada, mas ter um bom resultado jogando em Roland Garros. Dentro das categorias, lembrando que a gente tem 5 categorias, né, no tênis das Olimpíadas. Dentro dessas categorias, simples feminino, simples masculino e as 3 de duplas, né, que a gente tem dupla mista, dupla feminina e dupla masculina. Por enquanto o Brasil ainda fora da mista. Exatamente. Eles estão ali, o Thiago Wilde e a Luisa estão como alternate. Se mais uma dupla tiver um problema, eles entram. Eles são os próximos alternate a entrar para substituir. São só 16 duplas na dupla mista. Sim. Então, eles são, teoricamente, ali na lista, a 17ª dupla. Se eles, por algum motivo, qualquer uma das 16 tiver um problema, eles imediatamente entram na chave. Mas, por enquanto, o Brasil está jogando só em 4 categorias. E pelo que eu entendi, pelo que você falou aqui para mim, Silvio, a gente tem mais perspectiva de desempenhos próximos à medalha, ou até de medalha, né, na dupla feminina. Né? Se a gente botar uma ordem, né, de probabilidade ou de favoritismo, eu colocaria primeiro a Bia com a Luisa, depois a Bia e depois os 2 Thiagos no mesmo nível ali para poder chegar. E os 2 Thiagos juntos jogando dupla, jogaram um pouco, tentaram agora jogar o Wimbledon para poder só meio que se familiarizar, jogando se conheceram um pouco. Acabaram dando muito azar na chave, pegaram a dupla número 1 do mundo, jogaram bem, inclusive, mas jogaram na grama, que é um jogo totalmente diferente, grama para o saibro. Mas, de novo, é um torneio por equipes, é um torneio que tem todo o envolvimento emocional, tem todo o envolvimento do país torcendo por trás. Então, sinceramente, eu acho que nos Jogos Olímpicos, muita coisa diferente do dia a dia, da rotina do circuito pode acontecer, inclusive até os próprios 2 Thiagos jogarem muito bem em dupla juntos, que é uma coisa que eles não fazem, não é habitual na carreira deles, mas que pode sim vir a dar um resultado. Então, eu acho que a Olimpíada, se você olhar historicamente, tem muitos resultados não muito normais, vamos colocar assim. Isso é muito curioso, né? A gente tem várias oportunidades, a gente vê alguns favoritos chegando à Olimpíada e na hora, às vezes, já acaba nem conquistando uma medalha, né? Eu acho que o melhor exemplo disso é a Luisa, que você citou aqui, a Luisa e a Laura em Tóquio. Elas estavam fora, elas eram alternate, a Luisa estava no torneio em um lugar totalmente distante de Tóquio, a Laura estava na Eslovênia, se não me engano, e elas receberam uma mensagem no WhatsApp, vem agora para cá. Mas como assim? Não. E elas nem foram avisadas que a Comissão Técnica Brasileira tinha colocado o nome delas como possível alternate. E elas estavam lá em 20º na lista. E a lista foi andando, e simplesmente, já em Tóquio, com toda a delegação em Tóquio, elas entraram na chave. Elas não tiveram tempo, obviamente, de chegar para a abertura, para a cerimônia, tiveram que ver visto tudo muito correndo, chegaram e conseguiram a primeira medalha olímpica do tênis da história do tênis brasileiro. Então, como é que são as coisas, muita né? coisa, né? Você, né? E a brincadeira que fazem com ela, você está totalmente de fora e consegue uma medalha histórica que nunca até então o tênis brasileiro tinha conseguido. Então, sinceramente, nos Jogos Olímpicos, no tênis, tudo pode acontecer. Exatamente, Silvio. Entrando agora um pouco mais para o lado do simples masculino, a gente tem chance de um confronto
muito poderoso, né? Entre Novak Djokovic e Rafael Nadal logo na segunda rodada, né? O sorteio não quer muito ver os dois indo para frente, né? Se os dois ganharam a primeira rodada, inclusive o Nadal tem um jogo duríssimo na primeira rodada contra o Marton Fucsovics, que é um jogador muito forte, saca muito bem. Mas se os dois ganharam a primeira rodada, muita gente queria ver esse jogo aí numa semifinal, numa final, vai ver na segunda rodada a sorte de quem tem ingresso. Exatamente. Até porque, Silvio, a gente vai entrando já no nosso tópico aqui, tanto para Nadal quanto para Djokovic, é meio que um último baile, né? Uma despedida. Né? Seguramente, olimpicamente falando, é a última chance deles jogarem um contra o outro. A ideia, eu acho, na cabeça dos três ali, o Federer, do Big Four, que a gente chamava durante um tempo, que eles meio que dominaram todo o tênis mundial durante mais de 20 anos. O Federer se aposenta com um pouquinho mais de antecedência, ele já bem mais velho. E agora os três, o Murray recentemente avisa, depois de Wimbledon, que a Olimpíada, os Jogos Olímpicos vão ser a última participação competitiva dele na carreira. Ou seja, ele já define que a Olimpíada para ele é o último evento e ele adoraria fazer isso representando o Reino Unido. Ele é escocês, representando o Reino Unido. Ontem ele avisa que as simples não vão ser possíveis, ele vai jogar só dupla, e dupla do lado do irmão, do Jamie Murray, que é o irmão, ou seja, ele vai estar representando o país dele, vai estar representando em Roland Garros e vai estar jogando do lado da família, né? Dele, da família dele. Então, quer dizer, ele encontrou o melhor cenário possível para ele se despedir do esporte. Djokovic está chegando com a intenção, provavelmente a última chance, de ganhar uma medalha de ouro olímpica. Ele, dos quatro, o único que não tem essa medalha de ouro. Federer tem, Nadal tem, Murray também. O Nadal ganha a medalha de ouro aqui no Rio, jogando duplas, ganha Pequim em 2008. O Murray tem 2 medalhas de ouro, ganha jogando em Londres, jogando em casa, na grama, também ganha aqui no Rio, 2016. E o Djokovic é o título que falta, é a medalha que falta. Seguramente é o título que ele, para fechar e consolidar uma carreira perfeita, é uma medalha de ouro olímpica de simples, que ele vai tentar, acho que pela última vez, tentar agora para jogar. E Roland Garros não teria um cenário melhor. Se a gente pudesse simbolizar para o... Você acabou de falar para mim que o Djokovic é o único do Big Four, né? Sem uma medalha de ouro olímpica. A gente pode trazer um paralelo para quem gosta do mundo do esporte em geral, né? Trazer para o mundo do futebol também. Até trazer em comparação o Lionel Messi, né? Lionel Messi, que pela Copa do Mundo da Argentina talvez fosse o único título de relevância mundial que ele não tinha. E ele chegou na Copa do Mundo, a gente viu um olhar diferente para o Lionel Messi, até os jogadores ali fazendo... tipo, indo para o futebol, analisando o atleta, não muito o futebol em si, para não falar besteira, mas analisando a cabeça do atleta, né? Seguramente, na cabeça dele, era a última chance, a última oportunidade dele conquistar um objetivo gigantesco. Você imagina, comparando agora com o Zico, né? O Zico foi quem foi, fez o que fez e não tem uma Copa do Mundo. E muita gente ainda vai lá e cutuca ele e fala, pô, você não tem Copa do Mundo. Apesar de ser um dos maiores da história do esporte, né? Não só do Flamengo, mas do esporte. Ele é o tipo do cara que ninguém tem nada para falar, nem dentro do campo, nem fora do campo, nem como pessoa, nem como indivíduo, nem como atleta. E tem gente que na hora que quiser ir lá e dar uma cutucada, mas você não tem Copa do Mundo. Como se isso diminuísse alguma coisa na carreira gigantesca que ele teve. E eu acho que o Messi não quis passar por isso. Quer dizer, não que tivesse na mão dele, né? Não que ele tivesse poder, mas eu acho que a maneira como ele vai para a Copa, a maneira como ele se dedica na Copa, e a maneira como talvez ele tenha envolvido todo o time, eu acho que isso fez a diferença. Só que ele estava num grupo. Ele conseguiu contagiar um grupo. O Djokovic aqui não tem um grupo para ele contagiar. É ele sozinho. Num dia que ele não estiver legal, ele não vai estar legal. Ele precisa estar bem. O Messi, num dia mais ou menos, acordou com dor de garganta, ele fala, pô, vou jogar meio tempo. Vou jogar só meio tempo. O Djokovic, se ele tiver, não dá para jogar meio set e botar alguém no segundo set no lugar dele. Então o tênis ele é meio cruel nesse ponto. Ele vai estar perfeito todos os dias. Se o joelho falhar um dia, se tiver alguma falha na recuperação do joelho, no menisco, do problema que ele teve na artroscopia, ele vai ter que dar o jeito dele. Não tem que substituir, Ele vai ter que correr num pé só. Então o tênis ele é um pouco mais cruel do que o futebol. Ele não vai poder contagiar talvez o time, a equipe, mas na hora de jogar ele está sozinho. Então ele vai ter que usar talvez o poder da mente, a força mental que ele tem, e isso ele é muito bom. Você diria dos três, o Silvio, que vão participar dessas Olimpíadas, quem você acha que chega em melhor fase atualmente para conseguir talvez uma medalha, não de ouro, mas Djokovic, seguramente. O Nadal, se a gente for comparar, a ideia do Murray é título muito longe, medalha muito longe. Ele está lá realmente para se despedir. Ele está lá para participar do desfile, ele está lá para conviver com os outros atletas britânicos, está lá para jogar do lado do irmão, está lá para aproveitar o momento para se despedir da carreira. Um momento grande, né? Todas as homenagens
possíveis que possam fazer, porque ele é merecedor de todas elas. Sem dúvida. O Nadal, eu vejo a ida dele muito mais pela passagem de bastão de tipo, Alcaraz, dos Jogos Olímpicos agora de Paris para frente, é com você. Então vamos jogar dupla, a gente vai participar aqui na dupla. Eu acho que na cabeça dele ali, ele tem consciência da dificuldade que ele teria hoje, de ter um título, chegar lá na frente, jogar, principalmente porque no torneio olímpico é um tiro muito curto que você tem que jogar todo dia. E o Nadal depende hoje, principalmente, de uma recuperação de um pouco mais de 24 horas. E ele não vai ter. Né? Um torneio olímpico ele não vai ter. Ele está começando no final de semana, ele acaba no próximo, e você tem que jogar dia sim, dia também. Você não tem dia sim, dia não. Como, por exemplo, num Grande Slam. Então, eu acho que ele está indo muito para jogar essa despedida olímpica e ter o Alcaraz do lado dele, que eu acho que isso vai ser histórico. Né? Dificilmente você vai ter um país como a Espanha com 2 jogadores tão grandes jogando ao mesmo tempo. Né? E a Espanha hoje consegue ter o Nadal ainda em atividade e o Alcaraz já fazendo tudo que faz, já fazendo tudo que fez, com títulos de Grand Slam em vários pisos, com tão pouca idade e com a possibilidade de ser campeão olímpico, de ganhar uma medalha de ouro e ter os dois na mesma quadra jogando duplas juntos. Então eu acho que o objetivo do Nadal ali é tipo, filhinho, vamos aqui. E você vê na imagem dos dois, a gente tem visto imagens tanto na Vila Olímpica como na quadra treinando, na hora que um está treinando, o outro está perto, na hora que um está fazendo alguma coisa, o outro está sempre junto. Hoje de manhã eu te mostrei aqui o vídeo, eles treinando dupla juntos, eles estão curtindo. Vai ser uma semana de festa, mas ao mesmo tempo de celebração da carreira de um que já fez tudo que podia fazer, com o outro que está começando, entre aspas, né? Porque ele está começando, já fez muito, já foi número 1 do mundo, mas a declaração do Alcaraz, eu acho que ela define muito bem. Do lado do Nadal, eu só posso ouvir, não falo nada. Tem muito desse cuidado, né, que você falou. O Alcaraz, inclusive, que você citou anteriormente, ele tinha várias questões sobre o desempenho, os problemas físicos dele, né? Sim. Ele chega inteiro, então, para as Olimpíadas. Ele vai. O único problema, se a gente pode colocar assim, é a transição de sair da grama e chegar no saibro. Mas você já passou por isso, eu já passei por isso, eu já tive 21 anos. Uhum. Com 21 anos é tudo muito mais fácil. O Nadal tem quase 40, o Djokovic também tem quase 40, o Murray também. Então, você se recuperar com quase 40 anos, o tempo ele é cruel. Ele realmente ele vai lá e ele te cobra. Com 21, eu acho que é bem mais fácil. Então, essa transição dele ter jogado no saibro, ter ido para a grama e agora está no saibro, daqui a pouco ele vai para a quadra dura, eu acho que com 21 anos o corpo dele ainda não está reclamando de muita coisa, não. Eu acho que ele vai lá, vai render o que se espera dele, e eu acho que vai ser uma festa incrível para a Espanha. Pô, muito legal. Agora, já que a gente citou aqui, vai ser um período de muita emoção essas Olimpíadas no mundo do tênis, já que vai ter a aposentadoria de Murray, também talvez seja a última dança que a gente falou aqui de Nadal e Djokovic. Nadal, com certeza, né? Djokovic nas Olimpíadas. Então, vamos aproveitar, Silvio, e colocar o vídeo que o Silvio Bastos fez no canal dele, inclusive, pessoal, para quem ainda não segue e é inscrito no canal do Silvio Bastos no YouTube, vai lá, o pessoal que vai colocar no chat, para vocês poderem ir até lá, que tem vídeo toda semana, né, Silvio? Exatamente. Toda semana a gente tem o approach. Esse approach aqui é o 208, né? Já teve 208 approach. Toda semana, às quartas-feiras, 18 horas, tem um vídeo falando de algo pontual, do que está acontecendo. Na semana passada, eu falei dos resultados de Wimbledon. Essa semana, estou falando das Olimpíadas. Semana que vem, eu já vou dar resultado das Olimpíadas. Então, toda quarta-feira, 18 horas, vocês podem seguir lá o canal no YouTube, na quadra com o Silvio Bastos. E a gente vai estar falando de tênis. Tudo que está acontecendo, de como o meio, né, não só da gente aqui em relação a nomes, mas também do como se associar o mercado financeiro também trazendo para o esporte, trazendo para dentro da quadra, de como que aquilo que você aprende numa quadra de tênis você pode transportar para a sua vida, socialmente, da sua vida como investidor. Ou seja, muita coisa bacana, muita coisa legal, sempre se remetendo ao esporte e especificamente ao tênis. As palavras do mestre aqui, pessoal. A gente vai colocar o vídeo aí na tela e logo em seguida a gente vai para outro bloco. Eu vou agradecer, Silvio. Cara, obrigado pelo convite. Muito obrigado pela sua participação. Sempre que precisar, sempre que quiser, estou aqui. Valeu. Pô, tchau. Engrandecedor, então. Roda aí, produção, por favor, na tela, o vídeo do Silvio Bastos. E o circuito da ATP volta à quadra de saibro. Última semana, grandes torneios, grandes participações dos brasileiros, já na volta nos 250, nos ATPs 500. Vitórias Gustavo Eide, Thiago Wilde, Thiago Monteiro, voltando ao saibro, voltando a jogar bem, voltando a ter resultados. E Hamburgo, com a vitória do Arthur Fils sobre Zverev. Jogo longo, quase 4 horas de jogo. Vitória ali no tie-break do terceiro set, jogo duríssimo, com confusão no final, saque por baixo do Fils. Mas, essa semana, o que chama atenção, e é para onde todo mundo vai olhar,
Paris, Jogos Olímpicos 2024. E exatamente por isso, nesse approach, eu vou trazer duas histórias, duas memórias minhas da Rio 2016. Uma com o Novak Djokovic, na primeira rodada, onde ele perde, derrotado pelo Juan Martín del Potro, jogo histórico para mim, que comentei o jogo, e Andy Murray, que ganha a medalha de ouro, Rio 2016, antes já havia ganho Londres 2012, e chega agora, Djokovic, com o objetivo de, quem sabe, a primeira medalha de ouro, a medalha que falta, provavelmente na última tentativa dele, enquanto Andy Murray está indo para a sua última Olimpíada, último torneio, se despedindo do esporte. E nessa minha primeira memória da Rio 2016, o match point do jogo entre Djokovic e Del Potro. Um jogo com muita emoção dos dois lados, enquanto Djokovic buscava ali sua primeira medalha de ouro, a esperança da primeira medalha de ouro, Del Potro na esperança de voltar a jogar tênis em alto nível. Ele, durante muito tempo parado, acaba conseguindo recuperar, voltar para jogar a Rio 2016 e, por coincidência do destino, acabam fazendo a primeira rodada na quadra central, último jogo do dia, cheio de emoção, 2 tie-breaks. E durante a transmissão eu fui filmando, pegando algumas imagens enquanto comentava, e aqui o match point do jogo. Me lembro bem, último jogo do dia, bem tarde da noite, as arenas em volta da arena do tênis já tinham terminado os outros esportes e, por algum motivo, a organização abre os portões do tênis, da quadra de tênis, e começam a entrar muitos argentinos. Muita gente chegando e, principalmente, argentinos torcendo para o Del Potro, e ele se emociona no final do jogo, o Djokovic também, cada um com um tipo de emoção diferente, mas realmente, para mim, essa emoção de ter feito, de ter comentado esse jogo, ficou guardada na memória, e essa é a minha primeira memória olímpica aqui do Approach de hoje. E aqui a minha segunda memória olímpica da Rio 2016. Dentro também da quadra central, já no domingo, já no último dia dos Jogos, Andy Murray aquecendo para o jogo para fazer a grande final. Ele que já havia ganho medalha de ouro em Londres em 2012, jogando na grama, jogando em casa, agora fazendo uma final olímpica na quadradura, no Rio. Ou seja, a preparação dele, também uma grande emoção para mim estar ali dentro da quadra para fazer esse vídeo, filmar a preparação dele, para depois na sequência acompanhar e comentar a grande final, onde ele ganha a segunda medalha de ouro. E agora ele, chegando a Paris para se despedir do esporte. Fica aqui a minha homenagem por toda a carreira, por tudo que fez, pelo exemplo que é, dentro e fora da quadra, Sir Andy Murray. E o circuito da ATP volta a quadra. Voltamos para a tela, pessoal. E agora a gente vai entrar no último bloco do programa. E a gente vai trazer aqui um tema para quem gosta de futebol, né, para quem gosta de esporte. Agradecer antes ao Silvio Bastos, que estava aqui com a gente, engrandeceu muito o programa. Não esquece de dar seu like, você que está aqui nos assistindo agora, dá seu like, se inscreva no canal da Numos TV para receber todas as novidades que a gente tem. Beleza? Já está carregando aí na tela, pessoal, porque a gente vai colocar aí para vocês, tá na tela já, as contratações mais valiosas do futebol brasileiro de 2024.
Pessoal, para quem acompanha o mundo do futebol brasileiro, sabe que cada vez mais, a cada janela de transferência, os valores ficam mais exorbitantes. E a gente, com a entrada da SAF, né, no mundo do esporte, do futebol, vai ficando, inflacionando cada vez mais os números. Então, com isso, vamos colocar aí na tela a lista das contratações mais caras dos jogadores no futebol brasileiro. Em primeiro lugar, a gente tem aí, como vocês podem ver, a maior contratação da história do futebol brasileiro, pessoal. Thiago Almada pelo Botafogo, uma contratação de 137,4 milhões de reais, aproximadamente 25 milhões de euros, feita pelo CEO do Botafogo, John Textor, pelo grupo Eagle Holding, que é o grupo que é quem comanda a SAF do Botafogo, né? E esse valor, pessoal, é sim o maior valor de uma transferência da história do futebol brasileiro, de uma contratação. 137 milhões de reais, beleza? Em segundo lugar, a gente tem o Bahia, que nessa semana anunciou a contratação de Luciano Rodrigues, pessoal. Luciano Rodrigues, que era jogador do Liverpool, do Uruguai, e foi contratado, uma das maiores revelações do futebol uruguaio dos últimos anos, por 12 milhões de dólares, por 70% dos seus direitos econômicos. Lembrando aqui, pessoal, que o que eu estou falando aqui, esses valores, não necessariamente são por 100% do passe do jogador. As negociações, elas envolvem várias questões. Por exemplo, a gente tem aqui, não tem dentro desses números de contratação, valor de luvas, que é o valor que o jogador recebe após assinar o contrato, não tem o valor de contrato do jogador, duração dele, é só o valor da transferência entre clubes, beleza? Então, a gente tem o Luciano Rodrigues do Bahia, contratado por 68 milhões de reais, pessoal. A maior contratação da história do futebol nordestino, número bem relevante, beleza? Em terceiro lugar, a gente tem o Palmeiras, contratação do Maurício por 62 milhões de reais. Maurício que veio para suprir uma posição ali que o Palmeiras estava procurando, né? De meia, ponta ali na posição. Contratação bem relevante. Palmeiras que está com muito caixa, né, pessoal? Após vendas muito boas do trio de ouro, né? Da base do Palmeiras, Luiz Guilherme, Hendrick e Estevão para a Europa, né? Os três. E a gente tem em quarto lugar, pessoal, como vocês podem ver, o Cruzeiro com a contratação de Caio Jorge, centroavante que foi revelado pelo Santos e rodou a Europa, foi jogador da Juventus por muito tempo e foi contratado pelo Cruzeiro pelo valor de 42 milhões de reais aproximadamente, tá? E em quinto lugar, um lateral direito do São Lourenço, contratado pelo Palmeiras, Giai, né, lateral direito, por 40 milhões de reais, pessoal. Um valor importante aí para um lateral. O Palmeiras que vai renovando a posição, né? Marcos Rocha e Mike estão por já há quase 10 anos no Palmeiras. Marcos Rocha provavelmente ao final do ano não renovará o contrato, então o Palmeiras já repõe a posição nesse meio de ano, beleza? A gente ainda tem algumas posições ali interessantes que a gente pode colocar de contratações com valor impactante, né? Matheus Henrique pelo Cruzeiro e o Wallace também pelo Cruzeiro, dois jogadores da mesma posição, meio-campistas, né, mais atuais do futebol moderno. Os dois por 36 milhões de reais, pessoal. Os dois pelo Cruzeiro, beleza? Fausto Vera pelo Atlético Mineiro por um valor de 25 milhões de reais. A gente tem o Grêmio também na lista, com a compra do Aravena, né, por 19 milhões de reais. Destaque aí também, pessoal, na tela, para duas contratações do Fluminense, tanto o Inácio, zagueiro, por 12 milhões de reais, e o Kevin Serna, né, ponta, que foi contratado pelo Fluminense, por 10 milhões de reais. Essas duas contratações, pessoal, que não estão nem entre as 10 maiores dessa janela no futebol brasileiro, foram as maiores vendas da história do futebol peruano, beleza? O Inácio, que jogava no Sporting Cristal, e o Kevin Serna, que jogava no Alianza Lima. Os dois foram as maiores contratações da história as maiores vendas da história do futebol peruano, perdão. Então, para vocês verem, né, a discrepância de números, como um time como o Fluminense, né, que não reserva muito valor para aquisições de direito federativo de jogadores, paga um valor importante de 12 e 10 milhões, né, por cada jogador, e já é considerado a maior contratação da história do futebol peruano. Beleza? A gente dá uma lida aqui nos comentários. Aqui, ó. Kevin Serna veio de onde, Gabriel Lima? Veio do Alianza Lima, do Peru. Beleza? Pedro Cabral é a União Flu-Lima. E o Gabriel Lima é fluminense. Muito maneiro, Gabriel. Saudações tricolores para você. Beleza? A gente tem aqui o Gabriel Oliveira. Maurício veio para ser banco. Aí fica a questão do Abel Ferreira, né? Eu não sei se é um jogador que pode ser muito importante ao desenrolar da temporada. Uma temporada que o Palmeiras vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Só nesse mês de agosto vão ter 9 jogos. Então, é uma situação bem complicada.
Beleza? Agora, pessoal, diante dessa lista de jogadores, vamos passar para a lista também, que é interessante, de clubes, de quanto cada clube gastou. E aí, a gente tem o Cruzeiro em primeiro lugar, e eu quero que vocês já joguem nos comentários qual é o que mais impressiona aí nessa lista de clubes que mais gastaram, tá? Quero que vocês falem aí. E tem uma curiosidade que eu quero botar aqui, após passar os números, para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica de mudança do futebol brasileiro, beleza? A gente tem o Cruzeiro em primeiro lugar, pessoal, com 153,5 milhões de reais gastos em aquisição de jogadores. O Cruzeiro que fez várias contratações ao longo dessa temporada, nesse meio de ano. Lembrando que o Cruzeiro teve a SAF revendida, a SAF que era comandada pelo Ronaldo, né? Foi vendida para o dono do Supermercados BH, Pedro Lourenço, que investiu pesado nessa janela de meio de ano, tá? A gente tem em segundo lugar o Botafogo, numa bagatela de 137,4 milhões de reais gastos com a aquisição de jogadores. Esse valor é unicamente por um jogador, pessoal, que foi pela contratação do Thiago Almada. Até porque a gente já vai entrar daqui a pouco em jogadores que vieram livres de contrato nesse meio de ano, beleza? O Palmeiras vem em terceiro lugar com 103 milhões de reais gastos em contratação de jogadores. O Bahia logo abaixo com 68 milhões de reais. Grêmio com 53,8 milhões de reais. O Renato Gaúcho estava até essa semana comentando da dificuldade que o Grêmio tem de concorrer com Cruzeiro, com Botafogo, com Palmeiras, com Flamengo, na questão de aquisição de jogadores, e mesmo assim um valor importante gasto pelo Grêmio, né? 53 milhões, então você vê que um clube que tem dificuldade de contratar por valores exorbitantes, gastou um valor de 154 milhões de reais na janela de meio de ano. O Atlético Mineiro com 50 milhões de reais gastos nessa janela também. Temos o Red Bull Bragantino que contratou o John, ex-jogador da base do Palmeiras, por 26 milhões de reais, tá? Corinthians também com 26 milhões de reais gastos em aquisição de jogadores, e o Fluminense com 22 milhões de reais gastos, e São Paulo 900 mil. A gente tem aqui embaixo um asterisco, né, colocando que esses times que estão no asterisco, Atlético do Paraná, Criciúma, Flamengo, Internacional, Cuiabá, não gastaram ainda nessa janela e não movimentaram a janela de transferências. O Vasco fez contratações, mas também não movimentou financeiramente a janela, até porque as contratações que o Vasco fez foram todas de graça, beleza? De graça, quando eu digo, pessoal, é a transferência entre clubes ou pegar o jogador livre no mercado. Como eu já falei aqui anteriormente, você tem o pagamento de luvas, pagamento de salário, tudo para o jogador, tá? O Gabriel Oliveira aqui falando, o Flamengo contratará Claudinho, Maria Eduarda e Gabriel Lima. Claudinho, jogador do Zenit, né? A gente viu recentemente que está com uma negociação avançada com o Flamengo. Vamos ver aí nas próximas semanas se vai se desenrolar a contratação. O Flamengo que ainda não contratou nenhum jogador nessa janela de meio de ano, tá, pessoal? Inclusive a torcida vem pressionando a diretoria por conta desse movimento de não contratação. Beleza? Vamos passar para o próximo slide, porque apesar dessa grande movimentação, pessoal, de dinheiro no futebol brasileiro, a gente tem vários jogadores vindo livres, né? O que seriam livres? São jogadores que acabaram seus contratos nos clubes anteriores e puderam só assinar o contrato. Então, o ato da assinatura de contrato não configura transferência entre clubes, beleza? Então, a gente tem aí na tela o Alan, que era um jogador que estava jogando no Catar recentemente, nos Emirados Árabes, perdão, assim como o Igor Jesus. Eles estavam jogando no mundo árabe, né, pessoal? Tanto o Alan quanto o Igor Jesus, que vieram para o Botafogo e fecharam um contrato no início do ano. Esse movimento a gente chama de pré-contrato, que é quando um jogador que tem um contrato restante de 6 meses para encerrar, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para que ele possa chegar no período depois de 6 meses. É o que aconteceu tanto com o Alan quanto o Igor Jesus do Botafogo, contratações importantes e relevantes que já vem jogando no Botafogo atualmente. A gente tem o Cássio, ídolo do Corinthians, para você que é corintiano e está assistindo a live. Cássio é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, se não o maior, alguns dizem que é o maior, né? Até porque conquistou os maiores títulos da história do Corinthians, Libertadores, Mundial de Clubes, Brasileiro, Copa do Brasil, ganhou tudo com o Corinthians, né? A gente tem o Bahia, que também contratou, através desse processo de pré-contrato, o Iago, lateral esquerdo, né, que jogava no futebol alemão e veio para cá ser o lateral esquerdo do Bahia, era uma posição que o Bahia identificou como carente nessa temporada. André Ramalho, zagueiro, que veio para o Corinthians também nesse esquema de pré-contrato, era jogador do PSV Eindhoven, da Holanda, para quem é fã do Romário, do Ronaldo, do Fenômeno, jogadores que fizeram história no PSV. Então o André Ramalho veio de lá para o Corinthians, além do Bernard, ídolo do Atlético Mineiro, tá? Campeão da Libertadores em 2013, naquele
quarteto mágico, né? Quarteto fantástico, que diria, com Bernard, Ronaldinho Gaúcho, Jô e Diego Tardelli, o Atlético campeão brasileiro, tá? E aí, olhando no chat, aqui, ó, a Maria Eduardo Botelho, Cássio gigante, de fato, Cássio ele é gigante, ele tem mais de 2 metros de altura, ele é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, beleza? Olha o Gabriel aqui, Oliveira, falando, o Alan foi uma bela contratação, de fato, o Alan foi uma bela contratação do Botafogo, beleza? Além disso, pessoal, a gente tem, já passei um primeiro panorama de jogadores importantes que vieram através desse processo de pré-contrato, aqui, ó, para vocês, essa tela aí, pessoal, ela é muito pesada, muito pesada. A gente vê jogadores de um calibre gigantesco aqui no futebol brasileiro. Temos Thiago Silva, que não é só um dos melhores zagueiros do mundo, pessoal. Talvez ele seja um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro. Thiago Silva, que era titular no Chelsea até a temporada passada, veio ao Fluminense, e o Fluminense, que tinha ganho um jogo dos últimos 16 do Campeonato Brasileiro, já as últimas 2 partidas em que Thiago Silva já atuou, já teve 2 vitórias. Então você vê o impacto de um jogador como esse no futebol brasileiro, tá? Bright Waite, jogador que veio para o Grêmio também agora nesse meio de temporada. Bright Waite, que é um jogador que já jogou no Barcelona, lá no futebol europeu, ele passou por alguns times de segundo escalão do futebol espanhol, por exemplo. Uma curiosidade legal, o Grêmio, que vinha buscando um centroavante, né, contratou o Diego Costa no início do ano, mas desde a saída de Luis Soares, né, o nome que, assim, um dos maiores da história também, não só do futebol uruguaio, mas do futebol mundial, beleza? Felipe Anderson, pessoal, pelo Palmeiras também veio de graça. Felipe Anderson, que tem uma curiosidade, ele jogou na Lazio, né, jogou na Itália por anos. Nas últimas 4 temporadas, ele disputou todas as partidas que a Lazio teve oficialmente. Então é um número muito bizarro para a gente ver o quanto um jogador, bem fisicamente, escolheu estar no Palmeiras. E um dos motivos que ele diz vir para o Palmeiras é, assim como o Flamengo, o Fluminense tem essa barganha, é o fato da Copa do Mundo de Clubes, pessoal, que vai acontecer ano que vem nos Estados Unidos, em 2025. É um projeto esportivo muito importante para esses jogadores que querem voltar à seleção brasileira, que tem um projeto esportivo muito grande, beleza? A gente vê também na tela, abaixo, 3 jogadores que vieram para o Vasco também nesse esquema de livres no mercado. Tanto Souza, que tinha um contrato com um time na Turquia e encerrou o contrato dele para poder assinar com o Vasco. Alex Teixeira, que estava livre desde o início do ano, em que ele tinha... o Vasco não tinha renovado o contrato com ele, volta agora no meio de ano para o Vasco. Isso também em meio a uma das maiores contratações também do futebol brasileiro, que é a do Felipe Coutinho, um jogador que na geração, né, é um dos mais relevantes também, assim como o Thiago Silva, que jogou bastante pela seleção brasileira, né, foi um dos principais nomes da Copa de 2018, tá? Felipe Coutinho, que veio, ele tem contrato com o Aston Villa e veio por empréstimo ao Vasco de uma temporada a princípio, mas com opção de renovação, enfim. São 3 jogadores que vieram nessa mesma linha para o Vasco. Você vê um peso, pessoal, nessa tela, com o Thiago Silva, com o Felipe Coutinho, com o Felipe Anderson, jogadores que têm e tinham mercado no futebol mundial, futebol europeu, futebol asiático, tem mercado e escolheram estar no futebol brasileiro, tá? Então é muito importante esse movimento aqui, não só para o futebol regional, né, mas futebol nacional. Engrandece o Campeonato Brasileiro, traz nomes relevantes, e talvez por isso, com esse processo de profissionalização, a gente venha tendo esses nomes, tendo interesse de vir para o futebol brasileiro, voltar e achar um bom futebol, beleza? Eu vou voltar aqui, pessoal, agora, rapidinho no slide 3, aqui, ó, na lista de clubes que mais gastaram, para a gente encerrar aqui, a curiosidade que eu tinha falado com vocês, pessoal, é que se vocês verem a ordem, a gente vê uma presença muito grande de times que já viraram SAF, né? O Cruzeiro tem sua SAF, Botafogo tem sua SAF, Bahia tem sua SAF, Atlético Mineiro tem sua SAF, Red Bull Bragantino, num modelo um pouco diferente, tem o seu clube empresa, né? Então, quem sai dessa lista dos 7 primeiros aí é Palmeiras, que tem um fluxo de caixa muito grande e além de ter também um poderio financeiro e uma sustentabilidade muito maior do que vários clubes que a gente listou acima, além do Grêmio, que é um clube que sempre teve o costume, né, de ser muito responsável no quesito financeiro,
E mesmo assim, não está acostumada a disponibilizar esses valores de contratação de jogador, mas nesse meio de temporada viu uma necessidade, até por conta da posição na tabela, pelas competições que o Grêmio vai disputar até o final da temporada. Então a gente vê que é um movimento, pessoal, que está se tornando cada vez mais natural. As SAFs investem muito, né? O Pedro Lourenço no Cruzeiro, que chegou agora, investiu, foi um clube que mais gastou até agora no futebol brasileiro. Então a gente vê uma mudança de paradigma, né? A gente nunca imaginaria, há 3, 4 anos atrás, o Bahia sendo um dos 5 times que mais movimentaram valores, né, entre transações entre clubes. O Bahia chegando para um jogador que teve propostas recusadas de futebol europeu e contratando esse jogador. Muito por conta desse processo de profissionalização da SAF no futebol brasileiro. Beleza, pessoal? Finalizando aqui o Gabriel Oliveira falando, bela análise, Caio. Pô, eu agradeço demais vocês, pessoal, que estão comentando aqui, que estão aqui até agora, horário de almoço, a gente já passando aqui, última passadinha pelos comentários, o Pedro Cabral falou, esse trio do Vasco é fraco. Bom, isso aí a gente vai ter que ver no campo, né? A gente vai ter que ver no campo, vamos ver o resultado que vai dar, né? O Vasco que vem numa boa fase aí, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, então, ver o desempenho aí. O Coutinho é um dos principais nomes dessa geração do futebol brasileiro, pessoal. Vai ser interessante ver como o Coutinho vai lidar com o futebol brasileiro, que tem uma intensidade hoje muito maior nos próximos anos. A gente vê aqui o Gabriel Lima. Cebolinha joga vôlei, Gabriel Oliveira. Não, Cebolinha não joga vôlei. Cebolinha hoje titular do Clube de Regatas Flamengo, um jogador que vem tendo um desempenho nessa temporada muito bom. Talvez seja a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo até agora. Gabriel Oliveira, Felipe Anderson, talvez o maior ponta do futebol brasileiro em atividade no Brasil. Como eu falei, aqui a gente tem vários nomes importantes vindo para cá, né? E o Felipe Anderson é só mais um para acrescentar cada vez mais no nosso futebol. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a participação de todos vocês. A gente começou com o Silvio Bastos falando de tênis, teve o Joga Junto, teve o Bolsa ao Vivo. Você que ainda não teve não participou do Bolsa ao Vivo ali pela manhã, acessa a comunidade do Bolsa ao Vivo, tá? Não esqueça que lá você recebe tudo o que você precisa para ter um ótimo dia de trade, beleza? A gente volta com Seleção Nomes nas próximas semanas. A gente vai deixando vocês avisados através dos canais Trade News e pelas redes sociais da Nomos e do Trade News, beleza? Muito obrigado a todos vocês pela participação, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e fui, valeu!